Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o fundo IRDM11. Ele soltou seu relatório gerencial no dia de ontem, 24 de janeiro, e ele trouxe a informação, na verdade, de 3 possíveis defaults, calotes que o fundo vai sofrer. No vídeo de hoje, então, a gente vai comentar se esses calotes vão influenciar no rendimento do fundo, se o fundo vai conseguir recuperar esse dinheiro, quais são as garantias. Bom, sem mais enrolação, vamos direto para o comentário mensal do gestor. Pessoal, é sempre importante vocês lerem pelo menos o começo dos relatórios gerenciais, tá? O gestor aqui ele sempre traz uma visão bem interessante, de forma bem resumida. Então ele coloca aqui que dezembro foi o terceiro mês consecutivo em que o IPCA mostrou sinais de retomada com uma alta de 0,62, indicando que a inflação deve retomar a patamares positivos. Além disso, devido à defasagem normal da regra de atualização monetária dos CRIs, o impacto financeiro do IPCA positivo ainda não foi observado integralmente. No entanto, a carteira de FIIs apresentou uma melhora no recebimento de rendimentos e essa tendência já observada em dezembro deve se manter, dado que a maior parte da carteira de FIIs é composta por FIIs de CRIs, que sofreram com a deflação nos últimos meses. Pessoal, tem gente que não entende muito bem isso. A grosso modo, tá? O CRI, a gente recebe a parcela dele com a correção monetária com uma defasagem de 2 meses. Como a gente tem, o IRDM tem fundos de papel na sua carteira, esses fundos de papel recebem o seu rendimento com 2 meses de defasagem, pagam no mês subsequente. E aí o IRDM vai receber depois de 3 meses o impacto desse IPCA, dessa correção, enfim. Então, como o IRDM tem uma parte relevante do seu portfólio em FIIs de CRIs, mês que vem a tendência é que o rendimento melhore um pouco mais, tá? Porque esse repasse dos fundos de papel demora um pouquinho mais. Bom, aqui a gente observa o desempenho do mercado secundário. É um fundo que sempre negociou com ágio, bastante ágio, e nos últimos meses ele caiu bastante. Pode ter aberto oportunidades, aqui não é uma recomendação de compra, estou simplesmente fazendo uma análise do histórico de preço do fundo. Assim como vários outros fundos de papel, esse também sofreu na sua cota. Aqui a gente observa vários ativos que o fundo tem. E, sem mais enrolação, aqui tem um pouco da distribuição dos ativos, dos indexadores. Já vamos conversar um pouquinho sobre essa questão das lojas americanas. Então ele coloca aqui, o fundo segue com sua política conservadora de distribuição de rendimento, que considera apenas o resultado realizado em regime caixa. Por fim, vale ressaltar que o fundo não possui nenhuma exposição direta ao risco de lojas americanas. No entanto, a gestão continua atenta a possíveis efeitos secundários que a crise da companhia possa trazer. Pessoal, eu destaquei isso aqui por quê? Ontem eu fiz um vídeo, vou deixar até linkado aqui para vocês, sobre o fundo LVBI e sobre o relatório gerencial que ele apresentou com muitos detalhes sobre o problema que ele teve em um dos seus ativos, que tem a Americanas como locatária. Locatária. Enfim, a gente vai conseguir observar nesses meses, nos próximos relatórios gerenciais, fatos relevantes, quais fundos trabalham com mais transparência, com bastante clareza para os seus cotistas. É importante que o fundo ele informe se ele tem alguma exposição a Americanas, nem que seja de forma indireta, tá? E ontem, no vídeo de ontem, eu falei bastante sobre a importância de analisar a gestão, além dos ativos, de tijolo, de papel, enfim, é importante analisar a gestão, tá? No vídeo de ontem eu comentei com mais detalhes. Vamos às notícias do fundo, do calote, que eu sei que vocês querem saber. O fundo colocou aqui que vai ter um ressarcimento de pouco mais de R$600 mil relativo à restituição de imposto de renda dos anos de 2019 e 2020, sobre o lucro auferido das alienações de cotas. Então ele vai ter essa restituição por causa disso, mas essa decisão ainda pode ser revertida, então o valor recebido será retido em ativos com maior liquidez até o transcurso do prazo de 5 anos. Bom, primeiro CRI que deu problema. CRI BR Distribuidora foi rebaixado pela agência Fitch de AAA para D, então uma queda muito grande. Essa queda drástica na nota de crédito se deve ao fato de que durante o mês de dezembro a securitizadora fez uma retenção de aproximadamente 1,5 milhão, 0,35%, do saldo devedor total do CRI, que é de aproximadamente 430 milhões, referente à parcela de pagamento desse mês, para arcar com custos de arbitragem, onde a empresa Vibra, atual nome BR Distribuidora, questiona o contrato build-to-suit de locação do imóvel, que é lastro do CRI. Essa operação atualmente representa 0,26% do PL do fundo,
Vale ressaltar que, com exceção da retenção realizada, as demais parcelas da operação continuam sendo pagas normalmente. Então, basicamente, por enquanto, a gente não vai ter nenhuma grande queda no rendimento. A gente vai olhar aqui, eu já deixei separado na lista de ativos, realmente é 0,26 do PL do fundo, uma taxa de IPCA mais 5,9, pouco menos de 9 milhões. Então teve aqui essa retenção, mas as parcelas elas estão adimplentes. Então, a princípio, há um aumento grande do risco, mas ainda não foi um calote completo. Se for um calote completo, a gestora tem que acionar as garantias desse CRI para tentar reaver o dinheiro. Segundo problema. Pessoal, se estiverem gostando do vídeo, peço que deixem like, comentem, principalmente comentem como eu posso melhorar. Eu recebi ontem um comentário sobre o microfone, eu estou tentando melhorar para vocês, tá? Em alguns vídeos o áudio foi um pouquinho ruim, estou mexendo aqui em umas configurações e espero que esteja melhor. Segundo CRI, foi finalizada a reestruturação do CRI em lote. A reestruturação foi necessária devido à piora do cenário econômico, com o aumento da inadimplência da carteira de recebíveis do loteamento que lastreia a operação, alinhada às fortes altas do IGPM, índice de correção do saldo devedor, que fizeram com que o saldo devedor da operação nos primeiros anos aumentasse próximo de 40%, ao invés de reduzir. Assim, a operação ficou desenquadrada. A reestruturação consistiu principalmente no aumento do prazo final da operação em 56 meses e a alteração da taxa de IGPM mais 9,25 para pré 10%. Vale ressaltar que a correção acumulada do IGPM permaneceu, fazendo com que a dívida apresente uma forte valorização. Com essa reestruturação, esperamos que a empresa tenha maior disponibilidade de caixa para poder renegociar e destratar os mutuários inadimplentes e revender os lotes para a recuperação dos indicadores da carteira. Vale ressaltar que ainda que a operação esteja formalmente adimplente, entendemos que ocorreu uma piora do risco de crédito. É importante saber que o fundo somente possui a série Sênior, que é uma série que recebe antes da operação e que essa representa 0,85 do PL. Então a gente vai olhar aqui na lista de ativos, que eu também já deixei destacado para a gente. E é uma operação de mais ou menos 28 milhões. O meu único questionamento aqui, na verdade não é nenhum questionamento, é um receio. É que, como a gente sabe que o governo atual ele tende a gastar mais, e pode ser que a gente sofra mais com os juros, fixar uma taxa pré de 10% ao ano, eu tenho medo desse pré-fixado a 10% envelhecer mal. O que isso quer dizer? A gente tem uma inflação mais alta e esse pré de 10% ser pouco. Então, esse é meu único sinal. E também, obviamente, aqui a gestão ter deixado bem claro que para ela entender uma piora de risco de crédito relevante. Então, a gente vai ter que acompanhar mais de perto esse fundo novamente. Fundo de papel, principalmente, vai ter problema. E tendo problema, a gente precisa analisar o nível de transparência da gestão e se ela vai conseguir executar as garantias. Por quê? Para a gente saber se quando ela comprou esse CRI, a garantia que ela solicitou ela foi suficiente ou se ela foi insuficiente e a taxa foi baixa. Por quê? Você pode ter um CRI com pouca garantia, mas aí a taxa tem que ser alta para compensar no risco-retorno. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Outro CRI que também a gente não deve sentir muito no rendimento, porque também é bem pouquinho. E aí é uma vantagem de você ter um fundo grande, um fundo com musculatura, a posição é pequena, a gente sente pouco. Ele traz aqui mais algumas informações de dois CRIs que tiveram um resgate antecipado. Então recebeu ali no dia 1º e no dia 31 mais ou menos 15 milhões. Gestão prontamente já deve ter investido novamente esse dinheiro ou está em caixa aguardando oportunidades. Isso é normal. Foi aprovada a redução dos preços de venda dos imóveis que compõem a carteira do FII-ERCR. Esse é o último problema que eles trazem aqui para a gente no relatório. Devido à piora do mercado imobiliário, em especial na cidade do Rio de Janeiro, a velocidade de venda dos imóveis que compõem a carteira do FII ficou bem abaixo do esperado, de forma que a redução do preço aprovada em Assembleia tem o intuito de acelerar a velocidade de vendas dos imóveis que compõem a carteira e, assim, acelerar a amortização do fundo. Eu deixei até separado aqui para a gente porque é bem interessante esse ativo. A própria gestão ela separa esse fundo imobiliário dos fundos imobiliários normais. Ele coloca aqui, os FIIs de renda fixa foram separados dos demais FIIs pelo fato da equipe de gestão entender que, ainda que sejam fundos imobiliários, estes possuem uma dinâmica de ativos de renda fixa, com taxa fixa de retorno, amortizações periódicas e estrutura de garantias. Então, aqui a gente observa que é mais ou menos 13 milhões a posição, com uma taxa de 7,4 mais IPCA, então 0,39 do patrimônio.
Então, o que ele basicamente está dizendo? Tem aqui uma garantia, eu tenho aqui determinado número de imóveis, que está numa praça que a gente sabe que é difícil, uma praça desafiadora, que sofre há muitos anos, que é do Rio de Janeiro. Inclusive, eu não gosto de fundo que tem muita exposição lá. Para mim, tem que ter uma exposição pontual e com retorno relevante para compensar. Então, vai ter essa diminuição do preço para acelerar essa venda dos imóveis, para conseguir já recuperar o máximo de dinheiro, porque tem amortizações a serem feitas. Novamente, é mais um caso para a gente acompanhar. Espero que nos próximos relatórios a gestão continue informando se os imóveis foram ou não foram vendidos, enfim, nos muna de informações. Aqui abaixo, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu só vou indicar para vocês, ele tem o detalhamento dos ativos. Então, esses ativos que a gente comentou aqui acima, desses 3 CRIs, eles vão colocar aqui, ou pelo menos tem que ter aqui, um resumo com as garantias, tá? Eu cheguei a ver por alto, e basicamente eu encontrei essa do CRI em lote. Também ele tem as garantias padrão, né, digamos assim, tem ali um pouco de garantia real, enfim. Se quiser eu posso fazer um vídeo só sobre isso, para não ficar muito longo. Bom, no mais é isso sobre o fundo. Ele segue muito musculoso, digamos assim, tem muitos ativos, então o que facilita na hora desse solavanco para a gente sofrer menos. A gente sabe que o fundo tem uma posição muito grande em DEVA, que ele vem vendendo, até deixei marcado aqui, ó, todo mês, uma quantidade pequena, para conseguir se desfazer. O preço médio dele vendeu ao preço médio de 87, a gente sabe que o preço médio dele nesse fundo é de mais de 100 reais, ou seja, ele tem um prejuízo grande, vai demorar para ele conseguir fazer toda essa venda, mesmo realizando prejuízo. Bom, no mais é isso, não tem mais muita novidade sobre o fundo, a gente tem que seguir acompanhando. Pessoal, se vocês tiverem gostado do vídeo, peço que deixem like, comentem, me deem uma força. Eu vou tentar trazer vídeo para vocês todos os dias, comentando todos os fatos relevantes, relatórios gerenciais e mais assuntos sobre investimentos. Tá? Não vou me ater só aos fundos imobiliários. Mas é isso, pessoal. Até a próxima.